Olá amigos, olá irmãos, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Esse que vos fala é Elias de Paula, sou professor, juntamente com a irmã Denise e também o irmão Eduardo. Nós estamos abordando a série de lições da revista Palavra e Vida. Há uma temática especial desta revista que se relaciona à esperança no tempo de pandemia. E a lição de hoje está, então, o tema aí, vencendo o abatimento da alma, baseado no Salmo 42, verso 11. Vamos falar com Deus nessa hora, vamos buscar a face de Deus, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Senhor Deus nosso Pai, oramos, pedimos a Tua direção, a Tua iluminação, tudo quanto aqui viemos aprender, observar, possamos aplicar em nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos a Tua direção. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Então você olhou, vou colocar novamente aqui o tema, vencendo o abatimento da alma. O texto base é Salmo 42, verso de número 11. Mas eu quero ler todo o Salmo com você. Quero que você possa estar comigo lendo todo o Salmo 42 e, é claro, vamos estar destacando o verso de número 11. Então, Salmos de número 42. Então, você pode estar lendo comigo ou acompanhando. Assim então, diz a palavra do Senhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim? Tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Verso número 8. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Verso 10. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Pergunto-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nesse salmo, nós estamos vendo o salmista exprimir todo o seu sofrimento, toda a sua angústia por uma situação que ele estava passando. E nós, como brasileiros, como também outras pessoas de outras nacionalidades, vivenciam em seus países um momento e um tempo muito complicado do Covid-19, dessa pandemia que trouxe incertezas, trouxe medo, trouxe desesperança, trouxe angústia, trouxe tristeza, trouxe luto. E nós estamos vivendo a essa situação que nos abate, que de alguma maneira nos entristece. Mas eu quero abordar com você não apenas essas questões circunstanciais da pandemia, mas talvez por situações que eu e você possam estar passando e que de alguma maneira você se sente também oprimido, você se sente angustiado, você se sente perturbado. E a gente vê todas as consequências dessa pandemia, né? Com a questão da falta do emprego, do trabalho, quantas empresas estão falindo, quantas são as situações, né? O isolamento social, o afastamento familiar.
E aí a pergunta que fica é como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acaba afetando o nosso emocional, diz a lição. Mas é interessante que o salmista ele fala até dos seus ossos, e está afetando também a sua vida física, não só emocional, mas ele está doente. Ele ficou doente diante dessas circunstâncias. E nós também estamos sujeitos a ficarmos doentes se não tivermos o nosso pensamento voltado para Deus. Então, o que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiário e até conversas pelas redes sociais que nos causam tantas perturbações? E o Salmo 42, todo o livro de Salmos, está relacionado a cânticos, orações de vários autores. E o Salmo 42 é um cântico dos coraitas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 19. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 19, que assim diz: Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Então, como falamos, né, os salmos todo é voltado para cânticos, para as orações, e o salmista ele exprime o que passa com ele, todo o seu sofrimento nessa hora. Esse salmo também, 42, ele é chamado, em outras versões, de Masquil dos Coraitas, que sugere algo assim pedagógico, com informações e ensinamentos. Então, quais são os principais ensinamentos ou desafios? Eu quero provocar você, o que você está aprendendo com todas essas situações. E aí fica aqui, nessa provocação, seja lá quais forem as questões que nos levam ao sofrimento pelas circunstâncias, né, da pandemia, ou outros aspectos também, mas também talvez algo que eu possa estar sofrendo como resultado de decisões erradas do passado. E aí, o que eu levo, o que eu aprendo com isso? O que eu devo tirar de proveito dessa questão? E o salmista, ele diz lá no verso 1 e 2, ele exprime toda a sua sede, toda a sua vontade de buscar a Deus. Embora ele estivesse passando por um grande aperto no seu coração, mas ele estava desejoso de se encher, a alma dele suspirava por Deus. Assim como aqui diz o servo, né? Ele é um animal que a gente pode definir como uma fêmea do veado, um animal silvestre, melhor, uma corça, que buscava o Senhor, que estava ali diante, suspirando as águas. E é interessante que em meio, né, ao cheiro das águas, aquele animal buscava saciar algo que estava lhe faltando. E às vezes nós não temos esse faro, esse cheiro de Deus quando as circunstâncias apertam. Às vezes as situações, os problemas nos levam para longe de Deus, querem nos levar para longe de Deus, e nós queremos nos afastar de Deus e achamos que Deus de fato nos abandonou, se esqueceu. E o salmista diz, né, que perguntavam a ele: aonde está o seu Deus? E a própria sua alma questionava. Mas nesses versos 1 e 2, conforme nós lemos, quero ler aqui no Salmo 42, diz assim, esse verso 1 e o verso de número 2. Deixa eu abrir aqui. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Ele estava com saudade de Deus, ele queria estar perto de Deus. Eu quero que você possa também abrir agora a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4, versos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, 14 a 16. Que assim diz a palavra do Senhor. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus deixou um grande exemplo para nós nos momentos de angústia, no momento em que ele sofria. Eu me lembro do momento em que antecedia a sua crucificação, quando ele orava e exprimia, se possível fora, passe de mim esse cálice. O pregador Charles Spurgeon disse certa vez: a melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda é desejar Deus, porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Eu quero dizer nessa primeira parte daquilo que nós acabamos de falar, que é a hora de buscarmos a Deus. Não é a hora de você se sentir abandonado ou de alguma maneira levar esse problema, te levar para longe de Deus. Não, muito pelo contrário. É hora de buscarmos mais Deus. É hora, e o salmista ele lembra dos momentos em que ele dirigia, né, o louvor, a adoração ao Senhor, quando ele regia, quando ele estava à frente. Ele queria vivenciar mais de Deus. Então todas as coisas devem nos levar para perto de Deus. Ou seja lá qual for a situação, mesmo nessas questões circunstanciais da pandemia, nós podemos crer, nós precisamos ter a fé e a esperança de que Deus está no controle. Que nós não venhamos ser tentados de pensar que Deus nos abandonou, como aqui o salmista questionava sobre o fato de ele estar sofrendo e não ter ali a alegria que ele tanto buscava, que ele sentia quando estava no templo buscando a face de Deus. O salmista diz aqui também a lição que em dias de desesperança, leve o seu coração a mensagem que fortalece. E aí, não está aqui na lição, mas eu quero ler com você Lamentações, capítulo 3, verso 21 e 24, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção ao Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nós não podemos, amados irmãos e amigos, por mais que sejamos desenganados pelos médicos, por mais que os economistas possam nos assim trazer sobre notícias, né, que a economia vai demorar a estabilizar, por mais que você tenha péssimas notícias ou notícias que não venham de alguma maneira configurar a esperança, mas nós devemos esperar em Deus. Nós não temos que esperar por parte do homem, nós não temos que esperar pelo o sistema político e financeiro, nós temos que esperar no Senhor. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dê esperança, e nós possamos ser fortalecidos pela mensagem de Deus. Diz aqui a lição que o salmista fala sobre as lágrimas e escreve o motivo: aonde está o teu Deus? Muitos de nós já ouvimos essa pergunta frente a um diagnóstico médico, a morte de um ente querido, de uma forma trágica, um filho nas drogas, ou até mesmo a perda de um emprego, as portas fechadas de oportunidades, coisas que na realidade nós estamos sentindo a pressão agora por erros do passado, por escolhas, por decisões. Mas é como se até o interior dissesse isso, como se não bastasse os questionamentos das pessoas. Parece que o interior grita: cristão, se Deus te ama tanto, por que Ele está permitindo que você passe por essa situação? Aí eu lembro também que o Senhor não nos mente acerca das aflições. Está lá em João 16, verso 33. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu quero colocar, antes de completar esse verso, esse sofrimento
ele não pode, essa situação, ele não pode nos angustiar. Nós precisamos ter paz. Nós precisamos pedir essa paz, a paz que vem do Senhor, que nos acalme, que nos dê serenidade nesse momento de dor. Diz aqui mais esse verso, né? João 16:33, vou repetir. E eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está nos trazendo uma palavra. E como ele venceu, também nós podemos vencer. Nós precisamos ter bom ânimo nessa hora. Nós não podemos nos desesperar diante das situações. Nós não podemos nos desesperar diante de uma porta fechada. Nós não podemos nos desesperar pelos resultados que não foram esperados. Porque os resultados podem nos frustrar. Mas os resultados maiores são os de Deus. Deus usa toda essa problemática, toda essa questão. E diz lá também, né, um texto que todas as coisas, um texto na palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. E nós precisamos então entender que Deus está nos guardando, nos conduzindo. E de fato, né, por mais que o mundo, as situações aparentes digam não, o Senhor está conosco, nos guiando, nos guardando e trazendo toda a sorte de provisão. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos, e esse bom ânimo vem de uma intimidade, vem de uma busca, vem de uma comunhão com Deus. Porque quem não está bem com Deus, quem não tem uma vida de comunhão com Deus, diante de um não, diante de uma porta fechada, se desespera. Mas nós não podemos desesperar. O salmista, em todo o Salmo 42, ele espera no Senhor, ele diz, minha alma vai esperar no Senhor. Então, que a sua alma espere no Senhor, que você espere no Senhor, né? Que todo desespero possa cair por terra agora em nome de Jesus. O salmista apresenta angústia ao se lembrar de alguma coisa, lembrava que como seu povo ia aos cultos públicos, nós estamos parecido, né? Vivenciando isso. Por conta da pandemia, os templos foram fechados e mesmo nós cultuamos, né, juntos, em comunhão, mesmo através da internet, não é a mesma coisa. E nos leva a lembrar, né, nos momentos de festa presenciais, de estarmos ali na casa de Deus, de vivenciarmos aquela alegria. Nós precisamos trazer essa alegria para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa. Então, o salmista ele se apresenta assim adoecido ao lembrar que estava agora sem a oportunidade de estar na casa do Senhor. Tanto as cobranças externas quanto as do coração maltratavam aquele momento na vida do salmista. No verso 5, ele prega para a sua alma, porque estás abatida. E diz a lição aqui, a revista, eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Nós precisamos aprender a termos respostas para os questionamentos do nosso coração. Ou até mesmo, eu quero colocar que às vezes não há uma resposta imediata do porquê. Não há talvez um sentido. E às vezes nós procuramos, dentro do nosso questionamento, em casar, né, e compreender algo racional, mas nem tudo nós vamos entender. Eu quero dizer o seguinte, não é para você entender, é para você descansar no Senhor, é para você esperar no Senhor. E se por sua misericórdia, por sua soberania, pela sua vontade soberana, Ele pode nos informar, Ele pode nos explicar, Ele pode nos falar, mas é a hora de não ficarmos tão presos àquilo que seja, aos nossos erros, e não confessá-los diante de Deus. Nós não podemos ficar perturbados por coisas que de alguma maneira já aconteceu, e nós precisamos trazer o entendimento e o aprendizado para que não venhamos tomar as mesmas decisões ou escolhas que nos ferem hoje. Mas nós precisamos agora pedir ao Senhor que Ele nos abrace, que Ele nos conforte, que Ele nos dê ânimo, que Ele nos dê força. E por mais que nós não tenhamos resposta para todos os questionamentos, mas uma coisa nós precisamos crer, nós precisamos ter a fé de que Deus está conosco e que nós precisamos esperar nele. Em dia de desesperança, lembre-se de Deus. Esse cenário, diz a revista, o cenário parece não mudar, né? O cenário parece mudar
quando ele, o salmista, né, ele sai do deserto, ele vai lembrar das alturas das montanhas. Quando eu falo da situação que vai mudar, né, do cenário que vai mudar, eu estou falando da situação. Pode ou não mudar no momento agora, mas agora refletindo lá nos versos 6 e 8, ele então lembra, ele fala das alturas das montanhas, ele menciona os lugares altos, de onde brota a nascente do Jordão. No versículo 7 ele usa o termo um abismo se chama outro abismo, porque trata da ideia de movimentar as águas turbulentas frente às enxurradas em dias de chuva. Ele faz uma comparação de uma alma bagunçada, abismo, ideia caótica que Moisés usou em Gênesis, lá em Gênesis 1 e 2. É como se ele dissesse que estava em meio a um turbilhão de águas. Talvez você esteja assim, sendo jogado para lá e para cá. Você está numa enxurrada, né, em que você vai de encontro às outras águas, aos outros movimentos, aos outros caminhos de águas, a outros riachos, e você esteja como que sentindo-se afogado, mas que você possa nessa hora olhar para Deus, clamar a Deus. No verso 8 diz aqui, o salmista em sua oração tem uma certeza, ele conta em meio aos dias maus, com a misericórdia do Senhor, de dia e de noite, uma oração do louvor a Deus. Você precisa ter essa certeza de que a misericórdia do Senhor, como nós lemos lá em Lamentações 3, são a causa de não sermos consumidos, ela está conosco dia e de noite. Que o Senhor possa enxugar as tuas lágrimas, que o Senhor possa fazer com que você possa enxergar em meio às situações que possam não ser favoráveis, mas que você possa enxergar lá na frente a mão de Deus, trazendo a você o sustento, mas também trazendo a você a resposta e a solução dessa questão. São interessantes as colocações do salmista, quando diz que as ondas e vagalhões, os catatubas, cascatas, cachoeiras e cataratas são de Deus. O salmista não vê, diz aqui a revista, os problemas, as lutas como algo do diabo, ou consequência de seu próprio pecado, mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus e fazer disso seu cântico, sua oração, dia a dia. Um abismo chama a outro abismo, ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. E o cara considera isso também como uma aprovação da parte de Deus, porque também Deus prova. Deus tem permitido que situações possa provar a nossa fé, possa provar o nosso ânimo, possa provar o nosso amor, possa provar a nossa confiança. E nem tudo, diz aqui o autor da lição, vem do diabo ou inimigo, né? Como pode ser fruto dos nossos erros, mas também pode ser uma situação que Deus permitiu. E que, na realidade, quando lemos lá em João 16:33, que é uma situação que, ora, vemos passar, porque não sei qual é o seu problema, qual a sua dificuldade, né? Tirando essa questão da pandemia, mas todos nós temos uma outra situação, algo que nos aperta, algo que nos entristece. Mas eu quero dizer o seguinte, que o Senhor está conosco em meio às tempestades. O Senhor está com você em meio a essa situação, né, de chuva pesada, de trovões, de raios. O Senhor te guarda, o Senhor te protege. E Ele vai fazer com que você supere todas essas coisas. Muitos cristãos, diz a lição, influenciados pelo misto de pregações que ouvem ou participam, começam a achar que tudo que acontece, que inquieta, vem com uma seta do diabo, uma interferência do inferno. Daí tantas frases de efeito, tais como pisa na cabeça do diabo, está repreendido, determino isso ou aquilo, não aceito e por aí vai. Mas a pergunta precisa ser, se as ondas agitadas tivessem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo, um amadurecimento e um crescimento e maturidade. A questão é que Deus também quer provar o quanto nós possamos, ter a nossa fé firmada nele diante dessas circunstâncias, diante dessas situações. E pode ser que seja de fato permissão da parte de Deus que passemos por tudo isso para nos ensinar, para que não venhamos cometer os erros lá do passado. Mas não é para você se acusar,
não é para você ter remorso, não é para você se sentir uma pessoa esquecida da parte de Deus, não é para você se vitimizar, não é para você achar que Deus se esqueceu, que você é uma pessoa pior do que as outras, ou que você acha que o seu problema possa, por favor, não estou aqui para dizer, né, e menosprezar o que você esteja sentindo. Mas quantas vezes nós achamos que o nosso problema seja maior do que todos os outros? Uma coisa que nós precisamos entender é que em meio a essa turbulência, em meio a essas situações, o Senhor quer nos levar a um amadurecimento, ao crescimento e à maturidade. Dias de desesperança é o dia que nós devemos perseverar. Versos 9 e 11. O salmista tem questionamentos apesar das convicções. Isso é importante porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. É verdade. Então muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitude de resistência e fé, como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão a Deus. O salmista revela em suas palavras que o seu interior está cheio de dúvida e dor na alma, assim como todos nos sentimos em meio às dores e crises. Daí ele faz algumas perguntas. Por que esqueceste de mim, ó Deus? Por que ainda sinto pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor, foi embora? Por que me pergunta onde está o meu Deus? Eu quero dizer o seguinte, né, conforme aqui o autor da lição quis trazer. Não que ele não mais estivesse crendo em Deus. Não mais que ele estivesse desistindo de Deus. Mas ele está ali expondo as suas fragilidades, as suas fraquezas. E olha, uma coisa que é interessante e que Deus, ele tem assim, e que ele não rejeita, é quando nós nos abrimos para ele. É quando de fato nós colocamos para fora aquilo que sentimos. E Deus nos responde. Então o que ele quer diante dessa situação, dessas circunstâncias que apertam e trazem conflitos, angústia, o Senhor quer sinceridade. O Senhor quer que abramos o nosso coração e possamos narrar a Ele de fato o que sentimos, o que passamos. Então ele ali diante de Deus, ele se entrega a Deus. Ele entrega todo o seu sentimento, mas ele entrega também as suas fragilidades por conta dessa situação que ele esteja passando, que ele estava passando. A tristeza do salmista é real, mas não para, ele persevera em trazer para si mesmo a esperança, as convicções do coração. Às vezes a nuvem escura parece permanecer sobre a família, as lutas são terríveis, mas precisamos trazer à mente a certeza de que Deus presente é que é o Emmanuel, Deus conosco, conforme nós lemos lá em Lamentações 3, volto a repetir, eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. E às vezes é interessante, né? Quando as coisas não dão certo, a gente parece que costuma fazer um balanço e trazendo coisas lá de trás, de coisas justamente para juntar, avolumar e ser algo além, né, do que coisas pelas quais já passaram, mas nós trazemos lá do passado. Nós ficamos querendo trazer um relatório de sucessões de erros, de falhas, de coisas que sofremos, mas não é hora para isso. Da mesma forma como Deus deu força para que você pudesse superar lá no passado, o Deus conosco, o Emmanuel, também te dará a vitória nesse momento. Não é hora de você trazer coisas que venham à mente, que vai entristecer você, que vai te acusar, mas é hora de você trazer à mente de que Deus é contigo, de que Deus é o seu Senhor, de que Ele está do seu lado em meio a essa situação. Uma das atitudes que qualquer cristão precisa entender e não se apressar em exortar os que sofrem ou que estão desesperançados. Lembramos de Jó, que em meio ao sofrimento recebeu a visita de pessoas que não acolheram a sua dor, mas só serviram de juízes para condená-lo com um discurso de dúvida e cobrança. Aonde está o seu Deus? Você pecou, você errou, você está debaixo da ira de Deus. Gente, nós temos que, de fato, isso sim, repreender isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Você não está debaixo da ira de Deus, você está debaixo da misericórdia de Deus.
Já ouvi de muitas pessoas em profunda depressão desabafar em perguntas iguais a essas. Isso é de fato cruel. Em meio ao sofrimento de alguém, não fale. Esteja também apenas acolhendo essa pessoa. Nós temos que chorar com o que choram. Às vezes nós queremos, como um caso lá dos amigos de Jó, buscar uma razão por que ele estava passando por aquela questão. Então, diante de uma pessoa que você esteja que esteja perto de você, que esteja sofrendo, esteja perto dela, não fale nada, ore por ela, esteja ali para abraçá-la, esteja ali para ser um instrumento de consolo, de força, de alegria para essa pessoa, de esperança para essa pessoa. O salmista, em meio a todas essas perguntas e lágrimas, faz como se fosse uma outra pessoa, trazendo para si a resposta. Porque a alma está abatida, nem tudo está perdido. Espera em Deus. Porque você está perturbada, espera em Deus. Ainda chegará o tempo do livramento. Ainda chegará o tempo de você cantar. Ainda chegará o tempo de você agradecer, de você louvar a Deus por ter passado por essa questão. Não é a hora de você esquecer de Deus, é hora de buscar a Deus, é hora de você estar mais perto do Senhor. O Senhor Deus é a salvação, Ele é Deus e nele nós podemos confiar. Nós devemos perseverar nisso, porque tudo vai passar. Isso vai passar. Então só essa circunstância da pandemia, talvez seja uma circunstância na sua vida, isso vai passar. E aí, para concluir essa lição, para pensar e agir, aqui diz a lição: nada é melhor do que em meio à desesperança olharmos para as promessas e o cuidado de Deus, mergulharmos num cântico de vitória de Paulo em meio às crises, que está lá registrado em Romanos 8, 31, 39. Mas não quero ler agora não, vou ler daqui a pouco, para terminar. Em meio às lutas, quem será contra nós, se Deus é conosco? Se por amor a nós Deus não poupou seu próprio Filho, como não descansar nele? Quem vai ficar nos acusando? Que seja a nossa se a nossa justificação vem dele. Então nada pode te acusar, nem você mesmo a si mesmo, porque o Senhor te justifica. Quem vai nos condenar por algo se o nosso perdão eterno está garantido em Cristo, que além de nos justificar, é o intercessor pleno, o Senhor Jesus e o Espírito Santo intercede por nós. Nada nos pode separar de Deus. O que pode nos separar de Deus? Nada. Nele somos mais do que vencedores. Então quero ler aqui para terminar esta lição. Aí Romanos 8, versos 31 a 39. Romanos 8, versos 31 a 39. Que assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tempo de estar perto de Deus. Se você está se acusando por alguma situação, lembra que Deus já justificou você. Ele não te condena. Nós precisamos, de fato, fazer com que tais pensamentos de acusação possam realmente cair por terra. E que seja lá quais forem também as pessoas que estejam apontando para você aonde está o seu Deus, você possa mostrar a Ele que meio ao choro, meio às lágrimas, você ainda louva, você crê, e você possa mostrar a essa pessoa que Deus é esse, que meio ao sofrimento, em meio à dor,
em meio às circunstâncias difíceis, em meio aos apertos, ela continua adorando a Deus, ela continua buscando a Deus, ela tem sede de Deus, ela tem fome de Deus. Que Deus é esse? Que nós não sejamos tentados, como disse a mulher de Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Não, nessa hora, nós vamos louvar a Deus. Nessa hora de angústia, nós vamos clamar a Deus. E Deus há de nos ouvir. E Deus há de nos atender. E há de trazer o consolo. Isso vai passar. Que em meio a toda essa situação, você possa descansar e esperar no Senhor. Vamos falar com Deus nessa hora. Vamos orar. Vamos buscar a sua face para que Deus possa te fortalecer. E que você, diante das circunstâncias difíceis, possa continuar sendo firme na presença do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, firma-nos, ó Pai. Dá agora força, dá agora, Senhor, ó Deus, ó Pai, do Teu amor, do Teu poder, para que nós possamos suportar, seja quais forem as situações que estejamos passando, se é o desemprego, se é a doença, se é a enfermidade, seja lá qual for, ó Pai, ou quais forem, Senhor, as situações difíceis, ó Pai, os Teus servos, ó Pai, têm passado, mas que nós possamos trazer à memória aquilo que dá esperança. O Senhor está no controle, o Senhor não nos abandonou. Ó Pai, que nós possamos olhar para Ti, que nós possamos, ó Pai, estarmos mais perto do Senhor, nós possamos sentir o Teu conforto, o Teu abraço. Abraça agora, Senhor, essa pessoa, abraça agora esse meu irmão, abraça agora essa minha irmã. Ó Pai, que ela se sinta paz, que ela seja serena, que ela possa passar, Senhor, ó Pai, por essas circunstâncias, te louvando, te adorando, e lá do outro lado, ó Pai, cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Assim nós te agradecemos por esta palavra, por esta lição da IBD, no nome de Jesus, amém. Quero convidar você para daqui a pouco, agora, alguns minutos, você assistir o culto ao vivo da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Que Deus te abençoe. Então nos encontramos na próxima lição. Até lá, um abraço.